Boa noite, gente. Mais uma vez, professora Ana Paula Novaes aqui com vocês. E eu vou falar uma coisa que, na verdade, é um puxão de orelha. Vocês não estão assistindo o vídeo. E aí estão tendo dificuldade, mais dificuldade ainda para aprender o assunto. Certo? Vamos lá. Foco. Vou fazer bem curtinho para vocês prestarem atenção. Nós estamos trabalhando o verbo. E na aula passada eu trouxe esse assunto que é a estrutura do verbo. São as partes que formam uma conjugação verbal. Vamos começar com o conceito de radical. O que é um radical? Quando eu conjugo um verbo, o radical é a parte que não muda, vai se manter igual. Por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. O amo é o radical. Vamos dar um exemplo com o verbo gostar. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos. O goste é o radical, aquilo que não vai mudar. A vogal temática, que é outro assunto, é a vogal que vem depois do radical. É muito explicativa essa imagem que vocês estão vendo aí. Depois do radical, que é o am, a vogal que vier é o a, é a vogal temática. No amas, qual a vogal temática? É o a. No amo, qual a vogal temática? É o o. Radical é a base, vogal temática é a vogal que vem depois do radical, ok? Aí eu dei uma atividade para vocês. Ele gosta de você. Qual é o radical? Radical é goste. Qual a vogal temática? É a. Espero por vocês. Qual a vogal temática? Eu espero, tu esperas, ele espera. O radical é esper, até o R. Qual a vogal temática? É o O. Muito simples assim, gente. Indique a conjugação que o verbo pertence. Voltou para casa. Voltou, por exemplo, voltou é verbo voltar. Pertence à primeira conjugação. Estou esperando você. Esperando, verbo esperar. Primeira conjugação. Saiu correndo. Correndo, verbo correr. Segunda conjugação. Caiu muita chuva ontem. Caiu, verbo cair. Terceira conjugação. Esperem por mim. Esperem, verbo esperar. Primeira conjugação. Eu falo muito. Falo, verbo falar. Primeira conjugação. Terceira questão. Passe as orações para o gerúndio. É só botar o NDO no final do verbo. Ele estudou muito, ele estava estudando. O gato pulou o muro. O gato estava pulando o muro. Os alunos aprenderam o conteúdo. Os alunos estavam aprendendo. Ele tem algumas dúvidas no assunto. Ele estava tendo algumas dúvidas. Passe as orações para a forma particípio. Lá no outro arquivo, eu dei as formas nominais. Quais são? Final R, infinitivo. Gerúndio, final NDO. Particípio, final ado ou ido. Então, como? Eu dei um exemplo. Ele estuda, ela tinha estudado. O gato pulou o muro, ele tinha pulado. Os alunos aprendem o conteúdo, os alunos tinham aprendido. Ela falou demais, ela tinha falado. Na oração, se eu não te amasse tanto assim, o verbo está em qual modo? Sobre o modo, tem três modos. Indicativo, quando a ação for certeza. Subjuntivo, quando a ação for uma dúvida. Imperativo, quando for uma ordem. Neste caso, se não é certeza. Subjuntivo, letra A. Espero que vocês tenham compreendido, porque hoje tem atividade por formulário. Olha o outro arquivo, dá uma estudada antes de fazer, certo? Um abraço, boa noite e fiquem com Deus, amores.